A última live que o Cláudio veio aqui, a gente tem uma. Quando eu vim aqui a primeira vez, os caras deixaram eu e o Mikael também fazer uso da palavra constante, sem nos interromper. Como foi a primeira. Quando o Rômulo veio aqui também para defender o Vasco, ele falou pra caramba também. A gente deixa. Quando o Cláudio veio aqui, ele falou e eu não tinha que interromper, porque era o palco dele. Só que tudo que ele falou era baseado em mentira e fake news. O Vasco jogou por muito tempo na Laranjeiras, quando ele não tinha estádio. O estádio do Vasco hoje é considerado um dos piores estádios do Brasil. Todo mundo fala isso. Pior estádio do Brasil. O Vasco não é bom em nenhum esporte. O Vasco não é bom no remo. O Vasco não é bom no futebol. O Vasco não é bom no basquete. Nada. Hoje, o vascaíno é igual aquela mulher da série Casa de Papel, pô. É a síndrome de Estocolmo, pô. O vascaíno vive assim. O vascaíno sofre, é feito de prisioneiro pelo clube e tá todo mundo gritando amor. O Vasco hoje é a vergonha do futebol carioca. A vergonha. Hoje o Vasco tá entre os 12 do grande do Brasil, porque o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão. Ele falou que o Fluminense tem mais empate do que derrota. Mas por quê? Porque o Vasco passou, nesses últimos anos, mais tempo na segunda divisão do que tentando jogar contra o Fluminense. Enquanto o Fluminense estava jogando contra os times grandes, o Vasco estava disputando a segunda divisão. O Fluminense, se você pesquisar direitinho, o Fluminense tem mais título que o Vasco. Isso é inegável, pô. É só você pesquisar sem ser clubista. Eu tô aqui falando pra você, papo reto, pô. Eu deixei você fazer seu delírio, ficar delirando na última live, mas aí o que acontece? Tem um montão de viado ficou aí me xingando, falando, porra, você não soube falar. Gente, é isso aqui, cara. O Vasco hoje, sabe quem o Vasco é? É aquele cara que tem a mãe gostosa, o Vasco é a mãe gostosa, que pega um velho rico, aí a mãe gostosa tem um filho. Aí esse velho rico vem, bota um dia, dá uma moral pro Vasco, que é o filho, né? Dá uma moral pro Vasco, que foi o Eurico Miranda. Depois, daqui a pouco, separa da mãe gostosa, sabe o que acontece? Fica fudido. Depois que o Eurico saiu do Vasco, o Vasco é o quem? Nada. Não é nada. Você falou do Flamengo, falou do Flamengo, e o Flamengo ganhou com investimento mesmo da Rádio Tupi, da TV Globo, da Petrobras, e o Vasco só ganhou porque o Eurico tava lá tentando ganhar do Vasco dentro da justiça. O último título do Vasco foi em 2011. 2011, você tinha 9 anos, você não tocava nem punheta, pô, tu nem gozava. Ah, pelo amor de Deus. É isso. Você não tem o que falar. Não tem o que falar, você não viu nada. Aí você fala, o Vasco tem 120 anos. 121 anos de história que acabou. Ninguém sabe de nada. Um torcedor que tem 30 anos hoje, ele tem medo, ele tem vergonha de torcer pro Vasco. Tudo que você falou do Fluminense, irmão, tudo que você falou do Fluminense, volta pra você pior. O Fluminense foi pra terceira divisão, Pretinho. Terceira divisão. Sabe o que é isso? É uma vergonha. É vergonha, pô. É muita vergonha pra terceira divisão, é. Enquanto o Fluminense tá na terceira divisão, foi o que você falou, o Vasco tá jogando Mundial. O Fluminense passou fudido 96, 97, 98, 99. Irmão, de 99 pra cima, vocês acabaram. Não tem ninguém aí. Ninguém. Enquanto o Fluminense saiu da terceira divisão e ganhou tudo, o Fluminense ganhou tudo. Depois saiu da terceira divisão. É mentira? Tudo não ganhou mentira. Ah, não é mentira? Não ganhou tudo? O Fluminense ganhou a Copa do Brasil. 2 brasileiros, Libertadores e Recopa. Ganhou tudo que tinha pra jogar. Mas é mais difícil ganhar o Mundial agora. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Pegamos o melhor time do mundo. O Manchester City. A ideia do que Mundial tinha... é essa mesmo. Então, pegamos o melhor time do mundo, que é mais difícil. Mas a ideia do Mundial é enfrentar Mas é isso aí. mundo, né? Todo mundo Enquanto o Fluminense estava ganhando isso tudo, o Vasco estava ganhando nada, irmão. Porque o futebol é E cíclico. Não, o futebol não é assim. É cíclico. Nesse tempo agora, o futebol não pode ser assim. Cíclico. Vocês falam que é isso, aquilo outro. Não é. O Vasco teve um tempo aí que botou a sócio do torcedor R$3. Aí falou, ó, um monte de torcida. O cara tava fazendo sócio torcedor de cachorro, irmão. Vamos lá. Sócio torcedor de cachorro. Pera aí, deixa eu falar. Deixa. Na outra semana, aí falou assim, o Vasco tem torcida. Que torcida é essa? Torcida feia, pô. Torcida feia. Torcida covarde. É isso que vocês são, pô. Aí bota sócio torcedor 5. O maior sócio torcedor acho que era R$9. Era 3, 6 e 9. Aí ia lá, tinha gente que fez sócio torcedor pra quem tinha morrido.
Botou o nome do pai lá que morreu. Aí apareceu um montão de torcedor. Irmão, hoje, os influenciadores do Vasco não falam mais de Vasco. O único que deve estar falando de Vasco é você. Entendi. É você. Então é isso, irmão. Tudo que você falou do Fluminense, se você lembra direitinho tudo que você falou do Fluminense, Lembro. volta pra você pior ainda. Volta. Porque quando você falou do estádio do Fluminense, o estádio do Fluminense é o berço do futebol, foi onde tudo começou. Onde tudo começou. Quando você falou que o Fluminense foi pra terceira divisão, o Fluminense volta à terceira divisão e ganha tudo e tem mais título que vocês. Muito mais título que vocês. Todos os títulos que você falar, o Fluminense tem. O Fluminense vai ter. Ele não vai ter aí, que é o Fluminense está jogando agora, que é o Sul-Americano, porque a Sul-Americana é a segunda divisão do Campeonato Sul-Americano. Tá entendendo? Talvez vocês vão ganhar. De segunda vocês estão entendendo pra caramba. E é isso, irmão. Se o Fluminense não tem mais vitória em cima de vocês, foi porque vocês passaram mais tempo jogando segunda divisão do que tudo. Tá bom? Um forte abraço, um beijo. Beijo nada, porque agora eu respondo. Vamos lá. Primeiramente, vamos citar sobre fake news que você citou minhas. Eu deixo você pesquisar tudo que eu falar, deixo você com o celular na mão. E vamos pontos por pontos. Primeiramente, você citou de São Januário, se eu não me engano, e Laranjeiras. O Vasco alugou Laranjeiras por um bom tempo para jogar, nunca foi empréstimo. O Vasco alugou Laranjeiras um bom tempo para jogar. E foi numa época boa, porque tinham acabado de proibir o Vasco, não o Fluminense, mas a Meia, de jogar o Campeonato Carioca por ter negros e pessoas de condições sociais inferiores. Tem uma carta da Meia que diz isso até hoje, é só pesquisar na hemeroteca, nós temos historiadores que comprovam isso. O Vasco voltou a jogar futebol através de convite, porque estava sem público e voltou a jogar futebol, voltou a jogar o Carioca, e depois proibiram o Vasco de jogar por não ter estádio na época. Então, em 1927, o Vasco construiu o maior estádio da América Latina em um tempo recorde. Foi em 1927 que isso aconteceu. Logo depois foi, inclusive, curioso que o Fluminense ficou sem estádio e está sem estádio até hoje. Sobre a Sul-Americana, você citou jogar a Série B, vocês estão acostumados, o Fluminense tem mais disputas Sul-Americana do que de Libertadores na história. Da história não, de 2000 para cá, porque a Sul-Americana também é mais nova, tinha Conmebol antes, se juntar a Conmebol também tem mais. Sobre, o Vasco tá jogando sempre a Série B e por isso que o Fluminense não tem mais vitórias. O Vasco, de 2000 para cá, jogou 60 jogos contra o Fluminense. 60. Tá mais de 2 por ano, a média. O Fluminense tem 15 vitórias. O Fluminense não chegou a 15 vitórias contra o Vasco esse século. 15 vitórias. Até pouco tempo atrás, o Fluminense não tinha 10 vitórias contra o Vasco em 20 anos. O Fluminense não tinha. O Fluminense foi encher um estádio, um novo Maraca, pela primeira vez em 2013. Em 2013 nada, 2019. Desde 2013 até 2019 sem o seu estádio. Sem lotação máxima. Foi a primeira vez que um time consegue fazer isso. Sobre os títulos que o Fluminense tem mais que o Vasco, ele fala que é óbvio e todo mundo sabe. Ele só não consegue falar qual título. Porque eu falo quais o Vasco tem mais. Mas tem mais torneios intercontinentais que o Fluminense. Tem 2. O Fluminense não tem. O Vasco tem mais torneios sul-americanos que o Fluminense. Tem 3. O Fluminense tem 2 e 1 é Recopa. É um campeonato fictício, o campeonato dos 2 times jogarem. Inclusive, nos 2 anos que o Vasco foi campeão, não teve Recopa. É fácil falar que um time não vai ser campeão se não teve Recopa jogando. Recopa voltou recentemente. Como é que o Vasco vai ser campeão de campeonato que não teve? O Vasco tem 3 sul-americanos, o Fluminense não tem. O Vasco, quando voltou pro Carioca, que você quer citar essa Carioca, a época mais importante... O Vasco tem 16 Cariocas a menos que o Fluminense. Não sei se você sabe disso, disputou menos. De 23 pra cá, o Vasco ganhou 21 Cariocas. De 23 pra 2000. O Vasco começou a disputar em 23, caso você não saiba. Você provavelmente não sabe, você não sabe, demonstrou que não sabe nem do seu time. De 23 pra cá, o Vasco começou a disputar o Carioca. Ganhou 21. Vocês ganharam 20. Depois de 2000 pra cá, vocês deram uma voltada. Justo. Agora, tudo que você citou do Vasco, sobre o sócio torcedor, concordo. Teve sócio a R$4. O Vasco fez 180 mil sócios na época. O sócio mais caro do Vasco na época custava 700. E a gente tinha 40 mil na época. O Fluminense, nessa mesma época, tinha 30 mil sócios. Ou seja, o Vasco tinha mais sócios pagando 700 por mês, que o Fluminense tinha sócios ao todo. Ao todo. Sócio todo mundo via R$3, pô. Todo era o sócio mais barato. Vasco, era o sócio mais barato. Todo mundo era sócio. Era o sócio mais barato, que tinham 20 mil pessoas que eram sócios. Nessa época, que era o sócio mais barato. Não era todos, cada um tinha um preço. Esse era o sócio mais barato. O mais caro, ainda tinha mais gente que pagava o mais caro do Vasco que os sócios totais do Fluminense. Totais. Então, o Norton teve uma semana mastigando, porque foi massacrado pela internet toda, uma semana estudando pra vir pra cá e ser amassado de novo. E vai ter que estudar mais ainda pra ele ter mais argumentos pra citar. Pra ele ter mais argumentos pra citar. Pra eu comer argumento um por um. Porque não tem nada na história que o Fluminense consiga chegar
perto de 1/3 de rivalizar com o Vasco da Gama e nunca vai ter. Porque em ídolos eles não conseguem, em títulos eles não conseguem. Ele quer falar de sócio em torcida, ele não consegue. Em estádio vocês não têm, vocês não contratam contra o Flamengo, são sócio intervenientes do Flamengo. O estádio tá no nome deles. Vocês têm um acordo com eles e pergunta pros rubro-negros se eles não queriam um time que enche um estádio pra dividir, porque vocês não conseguem isso. O Fluminense tem a menor capacidade, o menor dinheiro pra pagar o estádio. Vocês todo jogo entram em prejuízo. Contra o Vasco, vocês colocam promoção máxima pra conseguir dividir com a torcida. Não consegue. Não é. Vasco tem o ticket mais caro do país. Pode pesquisar aí. O ingresso normal do Vasco é 120. Então, é só pesquisar. Eu tô te dando o celular. Vasco lota todo jogo. Eu tô te dando o celular. Gente, eu peço que os tricolores ajudem o Norton. Não, mano, precisamente tudo que eu falei é verdade, mano. Uma coisa que o Fluminense tem mais título que vocês. Não, de quê? O estádio do Fluminense tem muito mais história que vocês. Qual estádio? Vocês não podem jogar. Não podem jogar lá. Mas acontece, hoje o Fluminense tem um estádio, que é o Maracanã. Não é de vocês. O Fluminense tem mais título. Maracanã tem vocês passaram, nos últimos anos, vocês passaram mais tempo aonde? Aonde? Jogando aonde? Mais tempo na Série A? Série B, pô. Ficaram na Série B. Tem na Série A. Que jogou 2 anos seguidos. Time pequeno, Vocês fraco. jogaram 2 anos... Não Todo conseguiram jogar 2 anos seguidos. O Fluminense não conseguiu jogar 2 anos seguidos na Série B. Porque quando caiu foi pra C logo depois. Então não conseguiu. O Fluminense tava fudido. Se era 3. Quando as pessoas estão fudidas, isso acontece. Acontece que o Fluminense nasceu fudido, vai ser fudido, vai querer ser fudido. O Vasco fala do Flamengo, mas é a mesma coisa. Qual o título que o Fluminense tem mais do Vasco? Fala você. Qual? Você pesquisar quem tem mais título. Não, você tá falando. Eu não preciso pesquisar, você precisa. Não, pesquisa aí, pô. Qual? Irmão, pesquisa quem tem mais título. Não é pesquisa, você tá falando. Pesquisa, pô. Qual título? Não, pô, você tá mandando pesquisa. Qual título? Eu falo que o Vasco tem mais. Você consegue falar com o Fluminense tem mais? Você consegue falar? Eu falo só o Carioca, o Fluminense tem muito mais. E eu acabei de explicar. O Vasco tem 16 a menos que vocês. Olha aí, pô. O Vasco jogou 16 cariocas a menos. Pesquisa o quê? O Vasco, hoje... Cuidado, que o Botafogo vai passar, talvez. Daqui a uns 3 anos pode passar. Vai ser a quarta força do Rio, pô. O Vasco não vai ficar 20 anos, 30 anos sem ganhar nada, pô. Vai. Isso, pô. Você fala sempre, vai. Concordo. Você fala sempre vai. Porque se começar a falar o foi, vocês tomam no cu. Porque vocês foram Série C, vocês foram uma merda, foram um time sem torcida, foram a vergonha do Rio e foram a puta do Vasco e são a puta do Vasco e vão ser pra sempre. O Fluminense tem menos. Vocês é vice nosso, irmão. Do brasileiro. Sim. Ah, tá, pô. Isso é puto. Isso é ser puto. O Fluminense na década de 80 enfiou tudo dentro de vocês, pô. Qual ano? Isso é ser puto. 85, 84. Você não sabe o ano. Você pesquisou isso agora pra tentar argumentar. 85, que loucura. 84, foi 84, sim. Você não sabia Você não sabia o ano que o seu time foi campeão. Se estão te ajudando a fazer isso, eu peço desculpas. Se você precisa estudar. Não ajudando não, pô. Irmão, 15 vitórias em 25 anos. 15 vitórias em 25 anos contra a gente. Cadê a batata? Vocês não são puta. Cadê a batata? Vocês não são puta. Batata. Vocês são mais do que isso. O mesmo título que eu dei pro Lucas. Toma, 15 vitórias. Toma. Essa batata palha, se custar 16 reais, é mais de R$1 por vitória que vocês têm no céu. Pra você, tá bom? Vamos lá, pequeno e menor. Parou, pequeno e menor. MC pequeno, MC menor. Segura um pouquinho a onda. Deixa eu ler aqui, ó. Porra, mano, caralho, vocês ficam discutindo, mano. O maior time daqui é o Botafogo, os caras...